Vamos retomar falando sobre análise de valor agregado. Como eu falei, é a técnica de controle não só de custo, mas também de desempenho em prazo. Então, com ela a gente vai avaliar se a gente está bem, mal ou conforme planejado sobre o aspecto de vista de prazo e de custo, tá? Como eu falei, antigamente a gente era muito mais cobrado com relação a cálculos, hoje menos, mas ainda assim aparecem muitas questões que trazem o conceito, os indicadores. Você não vai encontrar no enunciado dizendo que você está em um projeto, o projeto está atrasado ou o projeto está com dificuldade em custo. Esquece isso, não vai encontrar. O que você vai encontrar você está no projeto que tem um índice de desempenho de prazo de X, um índice de desempenho de Y, e aí, com base nesses indicadores, vocês precisam interpretar essas informações para saber se o projeto está bem ou mal, tá? E aí depois ele discorre a questão. Então, com base nesses indicadores, que vocês vão entender se o projeto está com dificuldade financeira, e se está com dificuldade financeira e é uma questão para aplicação de uma técnica de compressão, vocês precisam entender que o crashing não é a melhor ferramenta, porque tem como consequência a elevação de custo, e aí vocês partem para a melhor opção, que seria o paralelismo. Então, existe muita a relação entre os indicadores que a gente vai estudar agora aqui com outros assuntos, tá? Então, como eu tinha dito no início, basicamente, a análise do valor agregado, toda ela vai partir desses 3 indicadores e mais o orçamento no término do projeto, que nada mais é do que o valor total do orçamento, que a gente acabou de estudar como é que se calcula, tá? Então, as 3 variáveis principais que a gente vai precisar para calcular os indicadores de valor agregado são o valor planejado, valor agregado e o custo real. O valor planejado nada mais é do que o valor da nossa linha de base. O valor agregado é a medida daquilo que efetivamente eu entreguei, ou seja, aquilo que eu consegui materializar, independente do que estava planejado e independente de quanto eu gastei. Por exemplo, eu tenho uma sala para pintar com 10 metros quadrados, eu pintei 5 metros quadrados, o meu valor agregado é de 50%. E sempre que a gente falar do valor agregado, a gente vai sempre associar com o meu valor planejado. Por exemplo, neste exemplo que eu citei, 50% foi aquilo que eu agreguei, mas eu vou precisar converter tudo isso em grana. A gente vai perceber que o valor agregado, a técnica do valor agregado, toda ela é convertida em dinheiro para a gente poder calcular. Tá? Então, 50% do que estava planejado. E, por fim, é o meu custo realizado. É aquilo que efetivamente eu desembolsei. Então, pegando um exemplo aqui para a gente avaliar esses três indicadores, tá? A gente tem um projeto que está previsto para ser concluído em 12 meses. Ele tem um orçamento no término de R$ 1.200, vejam lá que é o nosso ONT, e a gente, neste momento, está fazendo análise do valor agregado referente ao 5º mês do projeto. Então, eu tinha um valor planejado em roxo escuro de 500 e eu realizei no 5º mês R$ 300. Isso é bom ou ruim? Depende do percentual físico alcançado, né? Perfeito. Essa é a resposta correta. E este percentual físico alcançado que o Jefferson citou, nada mais é do que o nosso valor agregado. Se eu planejei 500, paguei 300 e efetivamente converti em resultado 100,
Isso é bom ou ruim? É ruim. Porque péssimo, para né? eu agregar R$ 100 ao projeto, eu gastei 300, enquanto tinha planejado gastar 500. Isso significa dizer que eu estou mal em cronograma, porque eu já deveria ter agregado R$ 500 no quinto mês, e no quinto mês eu só agreguei 100. E estou mal em custo porque gastei R$ 300 para agregar R$ 100 ao meu projeto. Então, vamos avaliar quais são essas 4 informações. Então, a primeira variável que a gente vai analisar é o nosso orçamento no término, que nada mais é do que o nosso orçamento planejado, ou também em inglês conhecido como BAC, Budget at Completion. A segunda variável que eu tinha falado era o valor planejado, que é o orçamento autorizado, só que aqui é um ponto específico de controle. Vejam que o valor planejado sempre se refere à nossa linha de base, mas em um ponto específico, que neste caso aqui é referente ao quinto mês do projeto. A terceira variável é o custo realizado, é quanto efetivamente eu desembolsei. Ou seja, eu tinha previsto gastar 500, gastei 300. É o custo atual ou o custo realizado, tá? E por fim, eu acho que a grande sacada é entender o conceito do valor agregado, tá? O Jefferson de cara já respondeu, depende do avanço físico, ou seja, depende de quanto de fato eu materializei. Se eu tinha uma sala com 4 paredes para pintar e pintei apenas uma, o meu valor agregado é 25%. Se a minha linha de base desse projeto fosse esta daí, seria então 25% de 500. Neste caso aqui, qual é o percentual nosso de valor agregado? É 100 dividido por 500. Então, nesse momento aqui, eu agreguei apenas 20% de tudo que eu tinha previsto agregar. Vamos lá, vamos avançando. Com base nesses 4 indicadores, a gente vai calcular, com base nessas 4 variáveis, a gente vai calcular 4 indicadores. 2 deles se referem a variações e os outros 2 a índice de desempenho. E sempre vai ser variação de prazo, variação de custo, índice de desempenho de prazo, índice de desempenho de custo. Quais são as fórmulas para a gente calcular as variações? Aqui existe um padrão para facilitar a nossa vida, tá? A variação é calculada sempre através de uma subtração. E vai ser sempre uma subtração do nosso valor agregado menos alguma coisa. Quando a gente fala de prazo, a gente sempre vai utilizar, na segunda parte da fórmula, o valor planejado. E quando a gente fala de custo, a gente vai usar sempre na segunda parte da fórmula o custo real. Então, para a variação de prazo, vai ser uma subtração do valor agregado menos o valor planejado. Para a variação de custo, vai ser valor agregado menos o custo realizado. Quando a gente fala de índice de desempenho, a gente vai calcular sempre fazendo uma divisão, mantendo a regra de que o valor agregado vem no início da fórmula e também mantendo o padrão de
Quando a gente está falando de prazo, a gente vai usar o valor planejado na segunda parte da fórmula, e quando a gente fala de custo, a gente vai manter sempre o custo realizado na segunda parte da fórmula. Então, para o índice de desempenho de prazo, a gente vai dizer que é o valor agregado dividido pelo valor planejado. E para o índice de desempenho de custo, vai ser o valor agregado dividido pelo custo real. Vamos ver como é que isso se dá na prática, tá? Aqui a gente tem um slide que tem o resumo de mais ou menos isso que eu falei, tá? Então, a gente vai calcular 4 indicadores, sendo 2 variações, 2 índices de desempenho. A fórmula vai ter sempre o valor agregado no início. Quando for variação, é uma subtração. Quando for índice de desempenho, é uma divisão. Quando eu falar que é de prazo, a gente vai sempre usar valor planejado. Quando for o indicador de custo, vamos utilizar sempre o custo real. Então, essas são as 4 fórmulas, né? Variação de prazo é VA menos VP, variação de custo é valor agregado menos custo real, índice de desempenho de prazo é valor agregado dividido por valor planejado, e o índice de desempenho de custo é valor agregado dividido por custo real. Pegando lá o nosso projetinho como exemplo, ainda no 5º mês. Qual seria a variação de prazo? Então, sempre vai ser o nosso valor agregado, que é 100, menos o valor planejado, que é 500. Então, a gente chegaria a uma variação de menos 400. Essa é a variação de prazo. Qual é a fórmula, qual é a forma de interpretar uma variação? Sempre que a gente estiver diante de uma variação negativa, isso é ruim para o projeto. Então, neste caso aqui, a gente tem uma sinalização que o projeto está atrasado. Da mesma forma, para a variação de custo, o valor agregado menos custo realizado ou custo real. Então, seria 100 menos 300. Isso vai dar uma variação de menos 200. Da mesma forma, a mesma interpretação. Se é uma variação negativa, a gente tem uma sinalização que o custo também está com tendência de estouro. Calculando os índices de desempenho, sempre iniciando com valor agregado, então vai ser 100 dividido pelo valor planejado, que era 500. Então a gente vai chegar ao índice de desempenho de prazo de 0,2. Como é que a gente vai interpretar os índices? Sempre que o meu índice de desempenho de prazo ou de custo for menor do que 1, isso é ruim para o projeto. Se for igual a 1, quer dizer que eu estou conforme o meu plano. Acima de 1, se for prazo, eu estou com a tendência de antecipação. Se for custo, eu estou com uma tendência de economia no meu projeto. Então, a forma correta de interpretar um índice de desempenho de prazo de 0,2 quer dizer que eu estou apenas convertendo em trabalho ou em entregas de valor agregado 20% do tempo investido no meu projeto. Ou seja, eu estou jogando fora 80% do tempo do meu projeto, não está sendo convertido em entrega, em valor agregado para o projeto. Quando a gente fala de índice de desempenho de custo, a lógica é muito parecida, tá? Então, seria aqui o nosso 100 dividido por 300, ou seja, valor agregado dividido por custo real. A gente vai chegar a um índice de desempenho de custo de 0,33. Isso quer dizer o quê? Que a cada R$ 1 gasto no meu projeto nesse momento, eu estou convertendo em entrega apenas 33 centavos. Ou seja, eu estou desperdiçando a cada R$ 1, 67 centavos.
Essa é a leitura desses 4 indicadores, tá? Então, terminei me adiantando, mas aqui está o resumo das interpretações, tá? Para variação de prazo, a variação, quando ela é positiva, o projeto está com antecipação. Quando é uma variação neutra, o projeto está no prazo. Quando é uma variação negativa, o projeto está em atraso. Para custo, a mesma forma. Variação positiva, o projeto vai fechar abaixo do custo planejado, está com o custo abaixo do planejado. Uma variação neutra, que é zero, né? O projeto está em linha com o custo planejado. E quando é uma variação negativa, o projeto está acima do custo planejado. Com relação aos nossos índices de desempenho, de prazo, quando o índice é acima de 1, o projeto está com antecipação. Quando é exatamente 1, está conforme linha de base. E quando é um índice de prazo menor do que 1, o projeto está em atraso. Para custo, o índice maior do que 1, o projeto está abaixo do custo. Quando o índice é igual a 1, o projeto está em linha com o que foi planejado. E quando o índice é menor do que 1, o custo está acima do que eu planejei. Agora, esses 4 indicadores, eles falam da situação atual do meu projeto. O que a gente vai ver daqui para frente são projeções com base no meu desempenho atual. Então, a gente vai estudar como calcular a minha estimativa no término, ou seja, se eu mantiver o desempenho atual, como é que eu vou terminar o meu projeto? A minha estimativa para término, ou seja, a partir deste ponto aqui, quanto eu ainda preciso para concluir o meu projeto, e a minha variação no término, ou seja, mantendo a performance atual, qual vai ser a minha variação quando eu concluir o meu projeto em relação ao meu orçamento no término? Então, como é que a gente vai calcular isso? O primeiro indicador, a minha estimativa no término, ou seja, quanto é que vai custar o meu projeto se eu mantenho a performance atual. Eu vou usar o meu orçamento no término e vou dividir ele pelo meu índice de desempenho de custo atual. Isso quer dizer que eu estou pegando o meu orçamento no término, aquele 1.200, e estou querendo calcular assim, pô, esse 1.200 vai virar quanto se eu não tomar nenhuma ação e seguir com o desempenho atual? Que aí a gente usa o índice de desempenho de custo. E isso vai dar um número para a gente, que é a nossa previsão de quanto será o nosso orçamento no término do projeto. Já a minha estimativa para término tem uma pequena diferença. Eu não quero saber quanto vai custar o meu projeto no final. Eu quero saber quanto eu ainda preciso, a partir deste ponto, para concluir o meu projeto. Então, se eu já sei quanto ele vai me custar no final, e se eu já sei quanto eu já gastei até o momento, eu sei quanto eu ainda preciso, que é exatamente esta fórmula. A minha estimativa para término vai ser o ENT, que é a minha estimativa no término, que foi o que a gente acabou de calcular, menos o que eu já desembolsei, que é o quê? O meu custo real. Então, através da estimativa para término, eu vejo quanto eu ainda preciso para chegar ao final do projeto, mantendo a performance até aqui. E, por último, é a variação no término. Como é uma variação, a gente vai usar uma subtração. A única diferença é que aqui a gente vai mudar, né? Se eu estou falando de variação no término, eu vou diminuir o meu orçamento no término menos a minha estimativa no término, ou seja, quanto eu planejei menos quanto eu estou calculando que eu vou gastar. Ou seja, esse terceiro indicador calcula para a gente o tamanho do nosso estouro ou o tamanho da nossa economia.
tá? Vamos na prática agora. Falando primeiro da estimativa no término. A minha estimativa no término, como a gente viu, a gente vai usar o nosso orçamento no término e dividir pelo nosso índice de desempenho de custo, que a gente acabou de calcular, tá? Então, a gente viu há pouco que o nosso índice de desempenho de custo é o nosso valor agregado dividido pelo custo real. E a gente tinha chegado ao índice de desempenho de custo de 0,33. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui para calcular o meu ENT, ou seja, a minha estimativa no término? Eu vou dizer que é o meu 1.200, que é o meu ONT, o meu orçamento no término, dividido por esse 0,33. Então, eu chego a uma estimativa no término de 3.636. Então, aquele projeto que estava orçado em 1.200, no quinto mês, ele está sinalizando uma estimativa no término de R$ 3.236. Já a minha estimativa para término vai ser o quê? A minha estimativa no término, que a gente acabou de calcular, menos o meu custo real, que é aquilo que eu já gastei agora até agora no quinto mês. Então, a minha estimativa para término é 3.336. Ou seja, a partir do quinto mês, para eu concluir o projeto, mantendo a performance atual, eu ainda preciso desembolsar R$ 3.336. E o último indicador, que é a variação no término, seria o nosso orçamento no término, que é o 1.200, menos a minha estimativa para término, que é o 3.636. Então, a gente teria uma variação no término de menos 2.436, mantendo a mesma forma, a mesma lógica de interpretar as variações. A variação negativa, ela é ruim para o projeto. Então, ela indica, neste caso aqui, que é um projeto que está com uma tendência de estourar R$ 2.436. Agora, imagina que esse projeto evoluiu até o 10º mês. E o novo cenário é este. Eu tenho um valor planejado de 1.000, gastei 850, mas agreguei 1.150. E aí, é um cenário bom ou ruim para o projeto? Bom, meu avanço físico está maior que o Isso aí. planejado. E além do avanço físico estar maior, o custo é menor. Porque se eu tivesse um avanço físico apenas maior, de 1.150, com um custo de 1.500, seria bom em relação a cronograma, a prazo. Mas eu não estaria sendo efetivo em relação a custo. Neste cenário aí, eu estou sendo bom em prazo, porque eu entreguei mais do que o previsto, e estou sendo bom em custo, porque eu gastei menos do que o previsto para entregar mais.